Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, esse vídeo ele faz parte da série de análises bíblicas da playlist Bereanos Análise, onde eu tenho o propósito de analisar pregações, supostas profecias ou algo relacionado ao movimento evangélico do Brasil e também do mundo. E o vídeo que vamos analisar é da suposta profecia para o dia 30 de março, onde um pastor chamado Ezequias Silva alegou que o anjo da morte vai passar na terra. E esse vídeo tem sido compartilhado no TikTok, WhatsApp, entre outras plataformas. Veja o trecho do vídeo desse pastor assembleiano que está viralizando na internet. Ontem aqui Deus falou comigo na live, tá aí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo. Porque o diabo quer ceifar vidas, o diabo quer tirar vidas. E Deus alerta e o povo obedece, e o povo vive porque obedece a voz de Deus. E Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março entrar em casa, jejuar dia 30 de março o dia 29 jejua, vai ter o jejum do dia 29, jejua dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte, vai andar nas ruas. Deus falou comigo, vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Vocês vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, as pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar, o espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30, invita mercados, invita ruas. Que é isso, pastor, está colocando pavor no povo? Eu estou alertando o povo de Deus, para que a morte não tome conta de vocês e não mata vocês. Ei, calamante ou idecai. Tranca dentro do quarto, oram, unge a porta de vocês, a janela de vocês, porque é Deus que está mandando. Se não fosse Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo agora, as pessoas morrendo aí, igual Deus revelou. Avisa a todos, manda aí para todo mundo. Avisa todo mundo, diga, ei, vamos jejuar dia 29, e dia 30 de madrugada ninguém sai, unge as portas, as casas, é Deus que está falando, está mandando, porque eu vi um cavaleiro amarelo andando nas ruas, e ceifando vidas, e eram muito rápidos. Isso é o mundo inteiro, escute. Vai passar nas televisões, vai passar nas plataformas das internet, as pessoas passando mal caindo dentro dos mercados, as pessoas passando mal caindo nas ruas. Pode aguardar dia 30. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Muitos que estão criticando, murmurando, não vai chegar nem o dia 30, porque está desacreditando no que Deus está falando. Muitos já não estão vivos hoje mais, porque desacreditaram e duvidaram do poder de Deus, duvidaram do Espírito Santo de Deus, e hoje já estão na sepultura, que poderia estar vivo se desse ouvido a voz de Deus. O que é que a palavra de Deus nos diz? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é parede, a igreja não é som, a igreja não é ar-condicionado não, a igreja não é ventilador não, a igreja é nós. Deus está falando, igreja. Tem calamante ou comandante canta. E ele alegou que teria pessoas mortas na calçada, mortas nos bares, mortes nos mercados, e tudo isso seria noticiado na internet e na televisão. E após a repercussão e viralização do vídeo, a sua suposta profecia, Ezequias fez um deboche aos teólogos ou pessoas com discernimento bíblico que tiraram elas das cadeiras para analisar essa suposta profecia. E muitas pessoas novas na fé, até pessoas com
pouco conhecimento bíblico, elas estão assustadas com isso, e também muitos na fé ainda são como crianças levados por todo o vento de doutrina, e por isso as escrituras nos chamam à maturidade cristã. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. E nesse exame bíblico eu gostaria de comentar sobre os seguintes pontos. Primeiro, meus irmãos, falsas profecias e advertências. Segundo, o ato de ungir as coisas. E terceiro, o cavaleiro amarelo de Apocalipse. Vamos agora à análise desse vídeo. A história, meus irmãos, da igreja está recheada de exemplos da influência devastadora que os falsos profetas podem ter. Montano, por exemplo, foi um falso mestre do século II, que deu mais atenção a profecias errantes do que na própria palavra de Deus, meus irmãos. No século VII, por exemplo, Maomé, ele alegou ser um profeta que recebeu uma suposta revelação ou visão do anjo Gabriel. E no século XIX, Joseph Smith fundou o mormonismo com afirmações fantásticas sobre visitações angelicais e revelações fora da palavra de Deus. Essas são apenas algumas ilustrações históricas de quantos falsos profetas podem infligir àqueles que os seguem. Testemunhos de Jeová, adventistas, tiveram inúmeras visões sobre a volta de Jesus e nada disso se cumpriu. As maiores religiões e seitas sempre se originaram com palavras como essa: eu tive um sonho, uma revelação, uma visão. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas como uma advertência contra esses tipos de experiências. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo do 8 ao 9. E o apóstolo Paulo ressaltou claramente que Satanás se transforma em anjo de luz, e Jesus afirmou que falsos profetas são como lobos em peles de ovelhas. Paulo traz uma hipótese, meus irmãos, que até um anjo pode pregar um evangelho diferente. Assim como os Gálatas, nós cristãos não devemos receber um pastor, pregador, pessoa influente no meio evangélico, carismático, que tem uma suposta profecia sem examinar ela, mesmo que as suas referências forem angelicais ou também mirabolantes. Pois qualquer pessoa que traz um evangelho diferente do nosso, meus irmãos, deve ser anátema. Anátema é uma palavra que destina alguém à destruição eterna do inferno. E Paulo usou essas palavras para aqueles que pervertem o evangelho. E também encontramos, meus irmãos, advertências semelhantes no Antigo Testamento de pessoas que viam em nome de Deus, supostamente profetizando uma revelação. E se ela for imprecisa ou falsa, deve ser rejeitado como alguém, um porta-voz de Deus. O profeta que fala equívocos em nome do Senhor é uma falsificação. Veja o texto bíblico comigo. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. E infelizmente, apesar de inúmeros erros dessas supostas profecias, as pessoas continuam seguindo esse tipo de pregadores e pastores. Meus queridos irmãos, é um crime grave usar o nome de Deus em vão e imputar algo a Deus, sendo que ele não disse isso. Qualquer previsão, declaração imprecisa em nome de Yahvé constitui um crime grave. Não era apenas uma mensagem errônea, é uma prova positiva que o profeta era uma fraude. E também significa sobre a lei do Antigo Testamento que esse falso profeta merecia a pena de morte. E os cristãos não devem ouvir tais profecias sem discernimento espiritual. E é importante nós enfatizarmos que uma previsão acertada não qualifica ninguém como alguém que é um profeta de Deus, ou mesmo de uma conversão genuína. Pois encontramos exemplos, meus irmãos, nas escrituras de previsões acertadas de pessoas descrentes e até com demônios. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém
que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João capítulo 11, do versículo 49 ao 52. Caifás, ele era um fariseu, ele foi usado por Deus como um profeta, pois ele era sumo sacerdote, e originalmente o sumo sacerdote era o meio pelo qual a vontade de Deus era revelada, mas mesmo assim Caifás, ele não era convertido. E eu já vi também pessoas argumentando que apesar da pessoa que proferiu tal profecia, e ela não se cumpriu exatamente, mas ela se cumpriu alguns detalhes apenas, essa pessoa não pode ser caracterizada como falso profeta. Profetas não são julgados pelo número de detalhes que recebem corretamente, meus irmãos, pois até mesmo pessoas endemoniadas, às vezes, podem ter certas previsões. Veja esse texto bíblico do meu argumento. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Atos capítulo 16, versículo 16. E o próprio Senhor Jesus nos advertiu a respeito disso. Muitos me dirão naquele dia, no julgamento final: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23. E no dia do juízo, muitas pessoas vão alegar que profetizaram em nome de Deus, porém a profecia delas não é marca nenhuma de uma mensagem vinda diretamente de Deus, pois até manifestações extraordinárias não são prova nenhuma de uma pessoa que tem uma comunhão íntima com o Pai. A própria besta do livro de Apocalipse faz milagres e até fogo descer do céu. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra. Diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 ao 14. E a besta do livro de Apocalipse está nitidamente imitando os milagres de Elias contra os profetas de Baal e a ressurreição de Jesus Cristo. O movimento carismático, meus irmãos, há mais de 10 anos tem se impressionado com sinais, maravilhas, entre outras coisas. E pode-se dizer que não todos, mas a maioria vê tudo isso sem análise bíblica ou discernimento espiritual. E quando o anticristo se manifestar realmente, muitos serão iludidos pelas maravilhas e sinais que ele vai fazer. E muitos carismáticos têm insistido que Deus continua falando conosco da mesma maneira que ele falava com o seu povo, os profetas do Antigo Testamento. O John MacArthur, por exemplo, ele escreve em seu livro Fogo Estranho, meus irmãos, publicado pela editora Thomas Nelson aqui no Brasil, que muitos parecem acreditar que a revelação direta é o principal meio através de qual Deus se comunica com o seu povo. O Senhor me disse, ou Deus me deu um sonho, uma revelação, tornou-se o clichê favorito dos evangélicos no mundo inteiro, impulsionados pela experiência fora da Bíblia. Mas a própria palavra de Deus nos diz algo diferente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 2. A Bíblia foi escrita durante um período de mais de 1800 anos, escrito em tempos históricos muito diferentes do nosso, culturas diferentes, e Deus falou com homens através de visões, sonhos, símbolos, profecias, sarça ardente. Mas nos últimos dias, que no pensamento judaico significa a vinda do Messias, Deus falou através de Jesus, o seu Filho. Toda a vontade revelada de Deus hoje está contida nas Escrituras. O cânon, meus irmãos, está fechado. Não precisamos de revelações, visões,
pois a palavra de Deus é suficiente para todos os cristãos. Veja esse texto bíblico. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16. E ao invés de muitos pregadores e pastores enfatizarem sobre o interesse e a devoção das pessoas nas escrituras, o principal legado do movimento carismático tem sido o interesse sem precedentes pela revelação fora da palavra de Deus. E não é de se admirar que onde haja um movimento preocupado com profecias, visões, novas revelações, há um abandono total da palavra de Deus. Afinal, por que se preocupar com o trabalho de interpretar a palavra de Deus com precisão, um livro antigo, se o Deus vivo se comunica diretamente conosco todos os dias, meus irmãos? Por que estudar a Bíblia? Aqueles que buscam novas mensagens de Deus têm, na verdade, meus irmãos, abandonado a certeza absoluta e total da suficiência da palavra de Deus. E se a igreja não retornar ao princípio do sola escritura, um princípio muito enfatizado pelos protestantes, e a única coisa que nós veremos será superstições, meus irmãos, sem controle e de obscuridade espiritual que temos em massa e piora cada dia mais no nosso país. E a segunda parte de analisar, meus irmãos, é o ato de ungir coisas, fazendo referência à instituição da Páscoa no livro de Êxodo. Veja o texto. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre as vossas casas para vos ferir. Êxodo capítulo 12, versículo 23. E a instituição da Páscoa estava ligada intimamente com a saída de Israel do Egito. O êxodo, meus irmãos, o êxodo. E ela se tornou tradição de Israel no mês de março e abril, demarcando o início de Israel como nação. E não encontramos em nenhum lugar das Escrituras, meus irmãos, que esse mandamento de ungir as coisas, passar sangue nas portas, foi repetido, pois foi em um contexto específico que isso ocorreu. Infelizmente, meus irmãos, práticas assim ainda são realizadas nas igrejas, como muitos judaizantes fazem nesses tempos nas suas sinagogas. As pessoas tentam replicar acontecimentos específicos e aplicar na nossa geração, igual atos proféticos de derrubar as muralhas de Jericó, atravessar Mar Vermelho, derrubar os gigantes da sua vida. Isso nada mais é, meus irmãos, que crendice barata que vemos em todos os dias nesses movimentos neopentecostais. Isso não é profecia. E não encontramos em nenhum lugar das Escrituras que a prática de ungir a casa, objetos, é válido para nós cristãos, como sinal de proteção. Isso nada mais é do que crendice barata e não tem nada de Bíblia. E o terceiro e último ponto da análise, meus irmãos, encontramos no Cavaleiro Amarelo, que ele fez alusão ao Cavaleiro Amarelo de Apocalipse 6. E isso iria acontecer no mundo inteiro. Vamos ao texto bíblico de Apocalipse. O quarto selo, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e um inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse capítulo 6, do versículo 7 ao 8. E Apocalipse 6 ao 8 descreve uma série de juízos preliminares que prenunciam os eventos do final dos tempos. O cavaleiro chamado Morte, ele traz em sua companhia o próprio inferno. Então ambos recebem autorização para dizimar um quarto da terra através de 4 instrumentos: a espada, fome, mortandade e bestas. E muitos têm argumentado que o Covid faz parte dos juízos do livro de Apocalipse na nossa geração. Os 4 cavaleiros juntos de Apocalipse, meus irmãos, eles matam um quarto da raça humana, o que equivaleria hoje, em 2021, a mais de 1,5 bilhões de pessoas. Deus concede ao Cavaleiro Amarelo a autoridade de trazer morte a 25% da população do mundo. Isso está acontecendo agora? Ou vai acontecer no dia 30 de um dia para o outro? Será que podemos afirmar como esses falsos profetas o que está acontecendo na nossa geração é o sinal do fim?
Creio que o Covid, meus irmãos, é uma afirmação profética do próprio Cristo que está registrado no Evangelho de Lucas, mas não podemos afirmar que estamos no fim. E esses falsos profetas, assim como muitas seitas, como Testemunhos de Jeová, adventistas, errarem em predizer datas do fim, o retorno de Cristo, o dia e a hora do retorno do nosso Senhor, somente o Pai sabe. E chegando à conclusão dos vídeos, meus irmãos, creio que o ano de 2020 e 2021 está sendo caracterizado por muitos falsos profetas, visões e sonhos que não são de Deus. E ao invés das pessoas recorrerem a Deus na sua palavra, nesses tempos de crise mundial, muitas mortes, elas têm dado mais crédito a supostos profetas que profetizam engano. E eu encerro essa análise bíblica, meus irmãos, com uma admoestação de um pastor respeitado do passado que muitos conhecem. Tomem cuidado para nunca imputar as vãs imaginações de sua fantasia a ele, o Espírito Santo. Eu vi o Espírito de Deus desonrado vergonhosamente por pessoas, e espero que sejam loucas, que afirmavam dizer que isso e aquilo e outros lhe fora revelado. Passaram-se anos de minha vida e não houve uma única semana em que eu não tenha sido importunado com as revelações de hipócritas ou maníacos. Os que são meio loucos gostam muito de ouvir com mensagens do Senhor para mim e posso poupá-los de algum problema se lhes digo de uma vez por todas que não tolerarei nenhuma de suas mensagens estúpidas. Nunca imagine que os acontecimentos serão revelados a vocês pelos céus, ou você poderá vir a ser como aqueles idiotas que ousam imputar suas flagrantes loucuras ao Espírito Santo. Se você sente a sua língua coçar para falar bobagens, relacione-as ao diabo e não ao Espírito de Deus. Tudo que é para ser revelado pelo Espírito a qualquer um de nós já está na palavra de Deus. Ele não acrescenta nada à Bíblia e nunca o fará. Deixe as pessoas que têm revelações disso, daquilo e daquilo, outra, irem para a cama e despertarem seu bom senso. Eu só gostaria que eles pudessem seguir o conselho de não insultar o Espírito Santo com seus disparates à sua porta. Sermão Paracleto, de Charles Spurgeon. E essa foi mais uma análise bíblica aqui no canal. Se você gostou, deixe o seu like, comente também para interagir e para eu analisar a sua opinião. E se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe nas redes sociais como Instagram, que vai estar na descrição do vídeo, meus irmãos. E que Deus abençoe vocês através desse estudo.